A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nesse propósito, Esther, aleluia. Eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, compartilhar, ativar os sininhos, amém? Para você poder estar recebendo as notificações. Deus abençoe, amém? Esse propósito de Esther é propósito pela vida espiritual, sentimental e financeira, amém? Vamos clamar ao Senhor, meditar na palavra dele de dia e de noite. O Senhor tem propósito nas nossas vidas. E o Senhor, Ele se agrada quando nós meditamos na sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é poder para as nossas vidas. Aqui no livro de Esther, capítulo 3, a partir do versículo 8, o decreto de Amã. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-los viver. Se bem parecer ao rei, decrete que os matem, então eu os porei nas mãos dos que eu fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre no tesouro do rei. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, do dia 13 do mesmo, conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes dos reis, aos governadores que havia em cada província, e aos príncipes de cada povo, e a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, com o anel do rei se selou, e enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 11º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi publicada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Amém? Aqui Amã, ele vai fazer uma proposta para o rei. Ele vai até oferecer mesmo prata para que esse povo fosse destruído. E anteriormente ele vai dizer: há um povo no meio do nosso que é diferente, que eles não têm as mesmas práticas, que eles não guardam as nossas leis, que eles são diferentes de nós. Porque o povo de Deus é diferente mesmo. Os judeus estavam lá, mas eles não eram daquela terra, eles eram diferentes. A maneira deles viver era diferente. Eles tinham costumes diferentes. Por quê? Porque eles vieram de outra cultura, mas eles guardaram ainda os seus costumes. Eles guardavam ainda as suas raízes. Aleluia. Que Deus também possa achar em mim e você um coração quebrantado, que guarda a sua palavra, que confia no Senhor e guarda os seus mandamentos, que medita na sua palavra. Se bem parecer, descreve-se que os matem, então porém nas mãos do rei, nas mãos do que fizerem esta obra, 10.000 talentos de prata, para que entre no tesouro do rei. E o rei vai dizer assim, ó, que esse dinheiro, esse povo seja na tua mão. O inimigo, ele armou uma cilada através da vida de Amã, e o rei Assuero vai cair, porque o rei Assuero vai, aleluia, concordar com aquilo que Amã está propondo ali para destruir o povo. Só que Amã, ele está distorcendo, Amã, ele tá lubridiando, ele está, numa linguagem mais popular, ele está fazendo a cabeça do rei contra aquele povo. Ele está agindo, ele está fazendo que o rei se volte contra o povo judeu, e sem causa. E como Amã é um homem de confiança, ele vai usar todo o seu prestígio, ele vai usar o lugar que ele está para que o rei se volte a favor dele. E é nisso que nós temos que orar e pedir muita direção de Deus, porque às vezes as pessoas, elas estão num lugar, aleluia, de autoridades, as pessoas estão num lugar assim, que estão assim, num lugar privilegiado. E muitas vezes o inimigo, ele tenta usar até aqueles que estão lá para influenciar a nossa vida. Então,
Aleluia. Tudo que você ouvir, ou algo que for muito precioso aos teus ouvidos ou à tua vida, que você ouvir para tomar uma decisão, corre para os pés do Senhor, corre para a palavra de Deus, corre em oração, vai buscar a Deus. Aleluia. Vê o que Deus ele fala sobre isso, sobre determinado assunto na sua vida. Aleluia, para que você não faça igual o rei Assuero. Tome uma decisão, aleluia, que não partiu do coração de Deus, mesmo que Deus estava no controle. Mesmo que o Senhor deu livramento para os judeus, Deus permitiu, permitiu. Mas Assuero, ele poderia ter repensado, ele poderia ter meditado mais, poderia, mas ele já vai lá e não, vamos fazer isso mesmo. Vai dar todo apoio para Amã, meu Deus. Aleluia. Então eles chamaram os escrivãos, eles chamaram as pessoas que editavam as leis para que aquelas leis ficassem assinadas. E o rei vai carimbar embaixo, vai dar ali, ó, total apoio e vai até, aleluia, assinar aquela lei, aleluia, com o seu anel. Assinou aquela lei, foi um decreto. E o correio começou a trabalhar que nem uns loucos. Vamos mandar mesmo, vamos mandar essas cartas. O correio começou a trabalhar para mandar essas cartas para toda a província, para que os judeus fossem determinados, aleluia, no dia, fosse exterminado, aleluia, fosse acabado. E as pessoas poderiam ainda se aproveitar dos despojos, olha. Mas quem disse que Deus vai deixar o povo dele envergonhado? Nesse livro de Esther, o Senhor vai se levantar pelo povo judeu. Deus vai usar a vida de Esther ali. Aleluia. Porque isso era uma tática também. Ai, manda escrever as leis e notifica para a população. Porque se é uma lei que vem do rei, vão achar o que é de pior do povo judeu, não é assim? Vão ficar todos contra o povo judeu. Porque é o mandato que está vindo do rei. Como que o inimigo ele tenta contra as nossas vidas? Como que o adversário ele tenta para tentar impedir as nossas vitórias e ainda colocar a gente em desgraça, em desarmonia? Como que o adversário ele luta? Mas o Senhor está dizendo aqui na palavra dele, olha, ele colocou Esther no lugar certo e na hora certa para intervir pelo povo dela. Ele colocou ela no lugar certo e na hora certa. Mardoqueu foi lá e se humilhou diante de Deus. E Deus moveu situações, aleluia, a favor também do povo judeu. E que nessa tarde, tudo que o inimigo tem tentado fazer contra mim, contra a tua vida, caia por terra, bata em retirada. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não vai deixar envergonhado e nem confundido aquele que confia nele. Aquele que confia no Senhor não ficará envergonhado e nem confundido. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Oremos a Deus. Senhor, nessa tarde nós entregamos esse propósito de Esther nas tuas mãos, Pai. Nesse momento de oração, Senhor. Nesse momento de oração, Pai querido. Oh Deus, nós estamos também de madrugada clamando por esse propósito, Pai. Senhor, tu conhece todas as coisas, tudo o Senhor sabe, Deus. Impede mesmo todo agir do inimigo, do adversário contra nossas vidas. Amã já estava contando a vitória ali, Senhor. Mas aquilo que ele preparou para Mardoqueu foi o que aconteceu com ele. Oh, de ressuia a plaia saio. Ai de quem tentar contra mim, contra a tua vida. Porque quem está no controle é Deus e quem sabe é Deus e quem vai agir é o Senhor. O Senhor vai agir pela mim e pela tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O Senhor já se levantou por nós, amém? Deixa seu like, compartilha, se inscreva. Deus abençoe tua vida.